E aí pessoal, aulinha aqui de química. Vamos falar agora dos óxidos. Vamos direto para eles. Vou começar falando, pessoal, sobre o que são os óxidos. Primeiramente eu vou ler esse texto aí para vocês que dá uma boa resumida e aí eu vou explicando. Óxidos são substâncias binárias que apresentam o oxigênio como elemento mais eletronegativo. Eles são compostos formados pela combinação de dois elementos, sendo um deles sempre o oxigênio. Então vamos por partes, pessoal. Primeiramente, aqui ele fala que um desses elementos sempre vai ser o oxigênio. E é isso. Quando a gente fala de óxido, esse óxido já traz a gente o oxigênio. Então, o primeiro passo para ser um óxido é ter o oxigênio. Segundo passo, uma coisa que vocês têm que analisar também é se é uma substância binária, um composto binário. Por quê? Porque para ser um óxido tem que ser binário, mas o que é ser binário? É ter apenas dois elementos, tipo assim, aqui vocês podem ver o nitrogênio e o oxigênio, então, dois elementos. Ah, mas eu tenho dois nitrogênios, e se eu tenho dois nitrogênios e um oxigênio, então eu tenho três compostos. Assim, você pode ter, mas você não tem mais de dois elementos, você só tem dois elementos, que é justamente o nitrogênio e o oxigênio. Então você na verdade só tem dois, e é justamente isso que é ser binário, é ter dois elementos. Então tem que ter dois elementos, um deles tem que ser o oxigênio, e por último o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo. Isso vocês não vão utilizar muito porque mais eletronegativo do que o oxigênio a gente só vai ter o flúor, e não é comum de vocês verem ele por aí junto com o oxigênio. Então essa informação aqui não é muito importante. Para quem está na dúvida dessa questão da eletronegatividade, em resumo, a capacidade está atrelada ali com a relação de um elemento de atrair elétrons para ele. Mas isso aí está mais explicadinho no resumo para vocês. No nosso resumo no site vocês vão encontrar falando isso aí sobre compostos binários, eletronegatividade, esse tipo de coisa. Tem tudo lá no resumo caso vocês tenham dúvida. Mas como eu disse, isso aqui não vai fazer tanta diferença porque além do oxigênio, o mais eletronegativo do que o oxigênio é somente o flúor. E aí eu acho que, não sei, tem dois compostos talvez, o F2O2 ou alguma coisa assim, mas tipo, em vestibular, esse tipo de coisa eu nunca vi por aí. Então acho muito difícil vocês encontrarem também. Então se tiver oxigênio, se tiver somente dois compostos e tiver oxigênio, muito, já é quase 100% de certeza que é um óxido. Só fica ligado nessa questão aí da eletronegatividade do flúor, que é mais eletronegativo do oxigênio, para vocês não acabarem caindo em alguma pegadinha se acontecer por aí. Mas os principais mesmo se liga nessa questão do oxigênio e de ser binário. Agora vamos falar sobre as categorias e as nomenclaturas. Acho que vocês já devem ter aprendido aí as nomenclaturas dos ácidos, das bases, e agora vamos falar um pouquinho dos óxidos. Como é a nomenclatura dos óxidos. Então, pessoal, no caso dos óxidos metálicos é uma beleza, é muito tranquilo. Na verdade, dos óxidos não metálicos também. Só vai mudar uma coisinha, mas vamos lá. No caso dos óxidos metálicos, vocês podem ver aqui, primeiramente, o que é um óxido metálico. Como o nome já sugere, é um óxido que ele vai ser composto por, obviamente, oxigênio, tem que ter oxigênio, senão não é óxido, e um elemento metálico. Se for um elemento não metálico mais oxigênio, então vai ser um óxido não metálico. Olha, pessoal, parei aqui para pegar essa tabela periódica para relembrar para vocês, caso vocês tenham esquecido essa questão dos metais e dos ametais, ou seja, dos metais e dos não metais. Na tabela periódica, para facilitar para você, você pode pegar, olha essa quina aqui, ó, essa quina da direita, você pega e traça uma linha diagonalmente, eita que linha feia, calma, uma linha diagonalmente nela. Traçando essa linha diagonal, você vai saber, desse lado aqui, todos esses que estão desse lado são metais, e esses que estão desse lado são ametais. Então, desse lado aqui metal, desse lado aqui ametal. Contando aqui o boro, todos esses dessa diagonal para cá são ametais. Isso aí vai ajudar vocês também a saberem essa questão dos óxidos. E aí, falando agora da nomenclatura dos óxidos metálicos, como é que funciona isso daí? Então, é muito simples, como eu estava dizendo. Olha, por exemplo, aqui a gente vai ter o óxido de estrôncio,
aqui, porque a gente tem ele aqui. Percebam que aqui a gente tem o K. K é o que? Potássio. Então, óxido de potássio. No caso dele ser metálico, dele ser um óxido metálico, a gente vai usar a palavra óxido mais di mais o nome do elemento metálico. Então, como é que isso vai acontecer? Olha, aqui a gente tinha alumínio, então a palavra óxido mais di mais alumínio. É muito fácil, pô. Identificou o elemento que está ali, é metálico, perfeito. Se for metálico é só botar óxido di e o nome do elemento. Tranquilo, óxido metálico não tem problema nenhum. Nos óxidos não metálicos entra uma coisinha a mais, mas na prática é muito tranquilo também. O que é que acontece? No óxido não metálico, a gente vai ter o elemento não metálico mais o oxigênio. Cuidado com essa forma aqui que eu coloquei, tá, pessoal? Porque dessa forma aqui parece que o oxigênio é um elemento metálico, mas o oxigênio ele é um elemento não metálico também, é um ametal. Então é um elemento não metálico, um outro elemento metálico, um outro elemento não metálico mais o oxigênio. Eles dois são não metálicos. E aí o que acontece? Olha os exemplos que eu coloquei aqui. O Br, que é o bromo, né? Br2O, monóxido de dibromo. Já vê aí uma diferença, né? Na questão do nome. Como é que vai funcionar o nome? Olha aqui na tela. Vai ser um prefixo, mais a palavra óxido, mais di, mais outro prefixo, mais o nome do elemento não metálico. Vamos devagar. Esses prefixos aqui, eles vão se referir, que nem nessa tabelinha aqui, ó. Nessa listinha aqui, eles vão se referir à quantidade que eu tenho de cada elemento. Por exemplo, perceba que aqui eu tenho 2 bromos. Se eu tenho 2 bromos, eu vou utilizar o prefixo di quando eu for falar do bromo. Ou seja, vai ser monóxido de dibromo. Di porque são 2 bromos. Então vou usar di. Aí, por que que eu botei mon aqui antes do óxido? E ficou monóxido, porque o oxigênio eu só tenho um, e se eu só tiver um, eu vou usar o prefixo mon. Então, monóxido de dibromo, porque eu tenho 2 bromos e eu tenho um óxido, um oxigênio. Então, monóxido de dibromo. É isso. Só que, aí vai entrar um negocinho também. Quando eu estou falando do oxigênio, que vai fazer referência justamente no nome óxido do composto, se eu tiver só um, eu coloco monóxido. Mas se o outro elemento não metálico tiver só um, eu não preciso colocar mono nele. Eu posso só colocar o nome do elemento. Olha aqui na tela. CO é o monóxido de carbono. Monóxido, porque eu só tenho um óxido, um oxigênio, monóxido. Eu não botei monocarbono, eu botei carbono, porque no caso desse segundo elemento não metálico, tira o oxigênio. No caso desse elemento não metálico, se for só um, nesse caso aqui o carbono, não tem nenhum número, o que indica que ele é o número 1. No caso de eu ter esse elemento só ter um, eu não preciso botar mono, só se for o oxigênio, aí eu vou botar monóxido. De resto, todos os outros valores precisa colocar. Se for 1, mon, se for 2, di, se for 3, tri e assim vai. Aqui, esse daqui, CO2, é dióxido, porque eu tenho 2 óxidos, 2 oxigênios. Então, dióxido de carbono, não é de monocarbono, é de carbono. Então, dióxido de carbono. Olha isso aqui que legal, N2O5. Eu tenho, primeiramente a gente vai começar com a palavra óxido, né? E com seu prefixo. Então eu vou começar, tem quantos oxigênios aqui? Eu tenho 5. Então vai ser pente do 5. Então pentóxido de quantos nitrogênios eu tenho aqui? 2. Então vai ser qual o prefixo de? Então pentóxido de nitrogênio. Pentóxido de nitrogênio. É isso. Então, na prática, a nomenclatura dos óxidos é tranquila também. É bem tranquila. A parte mais difícil vai ser identificar se vai ser um metal ou se vai ser um não metal. No caso, um ametal. Vai ser a parte mais difícil para vocês, porque a questão de nomenclatura é só ver. Tem um mono, tem 2 di, tem 3 tri. E assim vai. Não
na questão do nome não tem dificuldade. Isso ainda quando for um não metálico, porque se for um metálico é só o próprio nome do elemento mesmo. Então mais fácil ainda. Então é isso aí, vai ser a dificuldade na nomenclatura vai ser a dificuldade na nomenclatura vai ser identificar se é um metal ou se é um ametal. Como eu disse, tem essa questão aqui da tabela, né, para vocês se ligarem. E vamos lá. A gente também vai ter os tipos de óxido. A gente tem alguns tipos aqui, a gente vai falar sobre eles. Não são todos, mas são os que a gente vê normalmente no ensino médio, são os que a gente vê normalmente nesses nossos livros de conteúdo. São esses 4 tipos, os óxidos ácidos, básicos, anfóteros e nêutrons. Vamos lá, muito fácil. Olha, essa definição é exatamente como está aqui, ó. Óxidos ácidos, esse óxido produz um ácido quando entra em contato com a água. Então, para a gente caracterizar o tipo do óxido, a gente vai meio que ver a interação deles com outros compostos. A interação dele com a água, a interação dele com o ácido, a interação dele com a base. A gente vai analisar a interação, como é que ele interage. No caso dos óxidos ácidos, como vocês podem ver aqui, quando a gente coloca eles em contato com a água, eles vão gerar um ácido. Por exemplo, o CO2, o óxido que a gente tinha falado. Olha, tem 2 oxigênios aqui, então eu já sei que é dióxido. O carbono, vamos procurar o carbono na tabela periódica agora. Venham junto comigo para vocês entenderem direitinho. Olha, procura direitinho, vai na calma. Olha, eu já sei que o carbono está aqui, ou seja, ele é 4, família 4. Só que ele também já está da diagonal para cá, então ele é o que? Ele é um ametal. Se ele é um ametal, a gente sabe que isso daqui a gente vai ter que usar os prefixos. Então, se tem 2 oxigênios, eu já sei que vai ser o que? Dióxido. Como só tem um carbono, eu não preciso botar monocarbono. Dióxido de carbono. Exatamente como a gente tinha visto aqui antes. Dióxido de carbono. E aí perceba que a gente misturou esse dióxido de carbono com água, H2O. E aí a gente gerou o que? Um ácido. Perceba que começa com H, o pré-indicativo de ácido. Ácido carbônico. Se esse daqui é um ácido, então quer dizer que esse óxido que a gente utilizou é um óxido ácido, porque em contato com a água ele gerou um ácido. É até o ácido da chuva, né? A gente sabe que quando a gente está com uma emissão muito alta dele, a gente acaba tendo alguns problemas aí. Está envolvido na questão da chuva ácida também. Caso vocês queiram saber mais sobre essa questão da chuva ácida, vocês podem olhar a nossa outra aulinha sobre ciclos biogeoquímicos, que fala sobre o ciclo do carbono, que explica essa questão aí também direitinho. Outra coisa, óxidos básicos. Vamos lá. Óxidos básicos, seguindo a mesma ideia dos óxidos ácidos, é um óxido que quando você coloca com água, ele reage com a formação de hidróxidos, ou seja, em outras palavras, com a formação de bases. Então, perceba aqui, a gente tem o NaO. Perceba que a gente tem 2 compostos, um dele é o oxigênio e obviamente ele é o mais eletronegativamente. Calma. E obviamente ele é o mais eletronegativo, afinal mais eletronegativo do que o oxigênio somente o flúor. Então a gente percebe que tem 2 compostos, o oxigênio é mais eletronegativo e o oxigênio é um desses 2 compostos. Beleza. Agora vamos identificar o nome disso daqui. Eu já sei que o Na, que é o sódio, eu acho que ele é família 1. Eu sei que ele é metal, não sei se ele é família 1 ou 2. Eu acho que ele é família 1. Vamos checar. Olha. Aqui, ó. Família 1 mesmo. Então, beleza. Vamos lá. Então, ele é metal. Então, a gente não precisa botar prefixo nenhum. Então, isso aqui é o óxido de sódio. Pronto. Acabou-se. Óxido de sódio mais água formando. Aí eu não... Acho que vocês já aprenderam a questão da nomenclatura das bases, tenho quase certeza. Aqui a gente vai ter o hidróxido, que é o nome referente às bases, de sódio. Hidróxido de sódio é o nome desse composto. Então perceba que a gente teve um óxido com a mistura de uma água que acabou gerando um hidróxido, uma base. Então isso aqui é um óxido básico. Pronto. Perceba que a nomenclatura, não só a nomenclatura, mas a questão do tipo do óxido é muito fácil. Óxido, tanto nomenclatura quanto os tipos, são coisas muito fáceis, velho. Juntou com água, deu isso, é ácido, deu aquilo, é base.
Vamos falar agora dos anfóteros. Também não é nada muito difícil não. Os óxidos anfóteros são óxidos que se comportam ora como ácidos, ora como bases, de acordo com a substância a qual estão reagindo. Então perceba aqui, a gente tem o ZNO mais o HCl, que a gente conhece que é o ácido, né? E ele vai juntar, perceba que a gente teve um óxido que reagiu com um ácido e essa reação gerou para a gente um sal e uma água. Então, se gerou sal e água e reagiu com um ácido, obrigatoriamente aqui ele tomou função de quê? De uma base. Ele teve um comportamento de base, um comportamento básico. E aqui embaixo, perceba que também foi gerado sal e foi gerado água. Se foi gerado sal e água e ele reagiu com uma base, olha o OH aqui para indicativo de base. Se ele reagiu com a base, gerou sal e água, aqui ele teve um comportamento de ácido, ele teve um comportamento ácido. Então perceba que dependendo do composto que ele vai interagir, se ele interagir com a base, ele vai agir como ácido. Se ele interagir com ácido, ele vai agir como uma base. Dependendo do composto que ele tiver, ele vai ter reações diferentes. São os óxidos anfóteros. Para finalizar, a gente vai ter os óxidos neutros. Como vocês podem ver aí, óxidos neutros são aqueles que não apresentam caráter ácido nem básico. Assim, não reagem com água, nem diretamente com ácidos ou bases. Então, quando a gente tiver esse óxido que não reage com ácido, não reage com base, não reage com água, a gente vai ter um óxido neutro. Na natureza, de forma natural mesmo, a gente só vai ter três, que são esses que eu coloquei aqui, que é o CO, o N2O e o NO. De forma natural, somente esses três. Então é interessante vocês já terem esses três de cabeça, porque se vocês verem por aí, vocês não vão ficar pensando: ah, que óxido é esse? Aqui é um óxido ácido, deixa eu montar aqui, deixa eu colocar ele com água, deixa eu ver se ele vai gerar um ácido para mim, deixa eu montar a reação dele com a base, deixa eu ver o que é que vai acontecer. Não, se você já lembrar deles, você já vai saber. Isso é um óxido neutro. Na prática, ajuda muito a resolver questões. Eu coloquei no site lá um PDFzinho com algumas questões para vocês, e se vocês já forem com isso na mente de que esses daqui são óxidos neutros, já vai ajudar a resolver várias daquelas questões. Ajuda muito você já ter isso de cabeça, porque às vezes você pega e aí você vê, tá, beleza, é um óxido, vou juntar aqui com água para ver o que é que acontece, se eu vou ter um ácido para dizer que é um óxido ácido, não sei o que você vai precisar para responder questões de vestibulares, por exemplo. E aí, se você já souber que esses três aqui são os neutros, você já não precisa nem montar uma reação, por exemplo, que você já vai saber que ele é neutro. Lembrando, pessoal, uma coisa muito importante aqui é que muita gente pensa que já que ele não reage com água, não reage com ácido, não reage com base, pensa que ele não reage com nada. Mas não, tirando ácidos, bases e água, tem muitas outras coisas que esses óxidos aqui vão reagir também. Então tomem cuidado com isso aí. Muita gente pensa que eles não reagem com nada, mas eles reagem com outras coisas que não essas que eu disse. Então, é isso. Esses foram os óxidos. Lembrem também que por aí afora vocês podem acabar vendo outras categorias de óxidos. Óxidos duplos, esse tipo de coisa, mas esses óxidos aqui são os principais cobrados na escola, nos livros, esse tipo de coisa. Mas é isso mesmo, pessoal. Valeu aí, até a próxima aula. Valeu!